Eu sou a Metoyan e você está aqui no meu canal para mais uma leitura virtual de tarô. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Feliz aqui pela sua presença, por ter mais uma vez você aqui no meu canal, ou então pela primeira vez. E vamos lá então falar desse tema. Esse tema ele é bem aberto para qualquer pessoa que está vivendo ou uma paquera, ou um relacionamento, ou então, no caso até de um casamento, tá? Com a pessoa. Não importa muito, então, em que fase de envolvimento você está. O ponto aqui é ver o que você viverá no amor com essa pessoa daqui do ponto onde você está em diante, tá? Vou tentar dar leituras abrangentes. É claro que, pela energia das cartas, vou também tentar falar para qual grupo provavelmente aquela leitura tá falando mais, tá bom? Inclusive, nessa leitura, eu pretendo tirar uma carta para você, né, para sua energia, uma carta para a energia dessa pessoa, e uma carta para a energia da relação antes de tirar as cartas para saber o que vocês viverão para frente, tá? Para até saber em que momento que vocês estão e para você poder identificar se essa leitura é para você, tá bom? Então, eu vou fazer dessa forma, é uma leitura um pouquinho diferente do que eu tô acostumada aqui, mas eu vou fazer assim pra você poder ficar mais identificada, assim, ou melhor, você poder se identificar mais com a leitura e entender se você escolheu certo a pedrinha, tá bom? Bom, então vamos lá. Escolhi a pedrinha número 1, pedrinha transparente. Pedrinha número 2, que é a pedrinha amarelinha. Ou pedrinha número 3, pedrinha preta. Bom, se você tiver dificuldade para escolher a pedrinha, eu peço, por gentileza, que você veja aqui abaixo, na descrição desse vídeo, um vídeo meu, onde eu explico como é que você faz para escolher. Porque na hora de escolher a pedrinha, gente, é muito de mentalização, é muito de sensação, é muito de intuição. Não é de raciocínio, não é de identificação com a pedrinha, do tipo, eu adoro o preto, vou escolher o preto, sabe? É muito mais de sentir. Você sente, você olha as pedrinhas, uma te chama de alguma forma, tá bom? É mais sobre isso. Lembrando também, gente, que eu acredito que nem toda leitura, às vezes, geral, assim, vai ter uma mensagem pra você, então é bom você ver, né, se realmente a mensagem que você escolheu daquela pedrinha realmente é pra você, porque eu acho que é possível escolher a pedrinha errada, assim como é possível que nesse vídeo, por algum motivo, não tenha uma mensagem específica pra você, tá bom? Vai aí, eu acho que muito da sua intuição também, de você sentir feeling, né? De você sentir que bateu com a sua situação, tá bom? E lembrando também, se sua situação é muito sensível e tudo mais, você quiser uma leitura apenas na sua energia, eu faço pacotes de pergunta no particular, tá? Aí você pode acessar o meu WhatsApp através da descrição também, tá bom? Então, vamos lá para a pedrinha número 1, pedrinha transparente. Opa. Deixar as pedrinhas de lado por enquanto. E vamos lá, pedrinha transparente de número 1. Olá, pedrinha transparente, como você está? Lembrando que, como eu falei no começo do vídeo, tá? A leitura pode ser para qualquer pessoa em qualquer situação amorosa. Eu vou ver da energia daqui pra frente, o que você viverá no amor com ela. E eu irei tirar primeiro, um pouquinho diferente do que geralmente eu faço, tá? Eu vou tirar primeiro uma energia sua, amorosa com essa pessoa, uma energia dessa pessoa com você, e a energia da relação, né? De como tá a relação neste momento. E depois eu vou tirar pra saber como que você, o que você ainda viverá com a pessoa no amor daqui em diante, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que o prazo, quando eu não falo, geralmente é dentro de 3 meses, tá, gente? Então, essa leitura, eu vou ver o que você vai viver no amor com essa pessoa dentro de 3 meses, tá? Não vou deixar em aberto, assim, pra sempre, pra muito, muito tempo à frente, tá bom? Posso fazer depois leituras longas, assim, mas essa aqui, ela é de dentro de 3 meses, tá? Vamos lá.
sentir aqui. Bom, primeiro, sua energia. Rei de espadas. Energia desta pessoa. Rainha de paus. E energia do envolvimento de vocês, tá? Bom, é interessante aqui, bem, até meio peculiar, talvez, as energias. Porque você tá numa energia muito racional, muito se contendo nesse envolvimento. Aqui eu diria que provavelmente vocês já têm algum tipo de história, um pouco, talvez, de envolvimento, tá? Por conta da energia do 9 de paus aqui no meio, que me fala de um histórico, tá? Talvez já, sabe? De vocês terem, descarregarem ambos alguma coisa um sobre o outro, sabe? E se caso você não, por exemplo, você fala, ah, não, tô conhecendo essa pessoa. Até pode ser, mas assim, é como se tivesse uma carga emocional ou de vivência entre vocês meio grande, mesmo sendo pouco tempo, tá? Então, se a energia tá muito leve de envolvimento de vocês, as coisas estão muito tranquilas, talvez essa leitura possa não ser para você, porque aqui eu vejo uma energia de retenção, de peso, de uma certa defensiva, principalmente no sentido emocional, uma resistência, sabe? E provavelmente vindo até, assim, dos dois, tá? Eu acredito que é mais de um de vocês. Inclusive, talvez seja mais de você, essa energia da defensiva, por conta dessa energia muito racional do Rei de Espadas, tá? Mas, assim, aqui tem uma certa resistência meio grande, tá? Pode ser que você não esteja se sentindo tão aberta a essa pessoa, que você esteja... Sabe quando às vezes a gente tá cansado de como as coisas estão, e aí você decide ser mais racional, você decide que vai tomar decisões mais melhores pra você, que você não vai se jogar. Parece muito isso aqui pra mim, tá? Essas duas energias. Se você tá conhecendo essa pessoa, pode ser que você esteja muito desconfiado dela, do tipo assim, de coisas que você já viu que ela fazendo, como ela age, ou coisa assim, tá? Ah, e lembrando, gente, essas energias, apesar de ser um rei e uma rainha, não importa se você é homem ou mulher. O rei, ele tá representando você, e aqui a rainha está representando a pessoa, a energia da pessoa, tá bom? Então, assim, não tem isso de, eu sou homem, tinha que estar vindo energia de um homem no meu... Não, tá? Não tem isso, não, fique tranquilo, não se apegue a isso, tá bom? Não tem isso aqui no tarô, tá? Deixando bem claro aí pra vocês. Bom, aí assim, dito isso, essa é a energia atual. Essa pessoa, ela me parece uma pessoa mais aberta a viver coisas com você do que você estar com ela. É como se você tivesse, por exemplo, colocando vários... Eu não vou dizer empecilhos, mas é como se você sempre estivesse testando um pouquinho se essa pessoa é confiável, ou testando o terreno, ou pensando muito antes de fazer qualquer coisa, de correspondê-la. Como se você estivesse controlando suas emoções excessivamente, sabe? Carregando também vivências antigas para que te colocam nessa posição do Rei de Espadas, tá? Enquanto essa pessoa me parece mais assim, vamos deixar fluir, querendo te seduzir muito, porque a Rainha de Paus, ela tem um ar de sedução muito grande, então pode ser justamente também essa energia muito forte da Rainha de Paus que essa pessoa está emanando, que pode estar te deixando desconfiado ou desconfiada. Talvez você veja nessa pessoa uma pessoa muito atraente, que te deixa na defensiva, porque você pensa, ah, sei lá, essa pessoa tem muitas opções, essa pessoa ela é muito atraente, essa pessoa é muita coisa pra mim. Pode ter essa energia aqui também, tá? Por conta da Rainha de Paus. Ou também pode ter um pouco da energia dessa Rainha de Paus sendo um pouco... sabe quando a pessoa demonstra, assim, um desejo, assim, claro e tal, e isso te põe numa defensiva, como se você talvez não tivesse acostumado ou acostumada a isso, tá bom? Então, essa energia que eu vejo aqui, acredito que a maior parte das pessoas devem já ter tido uma história, nem que tenha sido ficar por algum tempo com a pessoa, mas também cabe aqui, se você estiver conhecendo ainda a pessoa, mas aí é essa energia meio pesada, tá, gente? De quem não tá muito confortável na situação, principalmente você,
A pessoa tá mais aberta do que você, parece, tá bom? Bom, agora dito isso, vamos ver o que vocês ainda vão viver no amor. E aí eu vou tirar uma carta negativa, uma positiva e uma central aqui. E vamos ler aí o que vai acontecer, considerando também as energias do agora, de como vocês estão. Ás de ouros. Torre. E 5 de ouros. Deixa eu só ver se está pegando aqui na... Acho que está. Aqui só colocar um pouquinho pra cima. Acho que tá assim, pegando todas as cartinhas, que às vezes corta, eu esqueço de olhar na câmera, gente, até peço desculpas. Vou deixar assim, que eu acho que pega direitinho. Pronto. Porque a mesa aqui é um pouquinho pequena. Bom. Olha... É como se aqui, gente, eu visse que... Eu não sei, eu sinto como se você não fosse querer investir nessa pessoa, tá? Porque o 5 de ouros é uma energia muito de, talvez, uma pessoa que se sente meio insuficiente no momento. Talvez você tenha muitas inseguranças, tá? Que estejam rondando a sua mente, que estejam te preocupando sobre o futuro, do que pode acontecer ou não, sabe? É que assim, essas duas energias aqui, né, que é o 9 de paus, ela conversa bastante com o 5 de ouros pra mim, sabe? Porque você provavelmente está na defensiva nisso, porque você realmente, como eu falei, você vê no outro, quem sabe, uma pessoa talvez que é muito, ou uma pessoa que talvez a energia que você vê nela, você sinta que não combina talvez tanto com quem você é. Porque rei de espadas e rainha de paus são duas energias bem diferentes, tá, gente? Não digo que não funciona ou que não pode funcionar, pode. Mas frente a essa energia aqui do 9 de paus que tá reinando neste momento entre vocês, pode ser um pouquinho difícil. Porque o rei de espadas, que é como está a sua energia no momento, já é uma pessoa que pensa muito, né? Antes de fazer, antes de agir, antes de se abrir, antes de permitir que algo aconteça. É alguém que quer controlar muitas vezes a situação, é alguém que quer pensar sempre no o próximo passo e não consegue, às vezes, até viver no agora, sabe? Tá sempre remoendo, assim, o que pode, qual que é o próximo passo desse envolvimento, o que vai acontecer. Até às vezes aqui, essas duas cartas andias pode até falar um pouco de ansiedade mental, sabe? De muitos pensamentos. E aí essa energia dos 5 de ouros, junto com isso, me fala talvez de você sentindo como se, não sei se vale o que, tudo o que eu vou ter que passar, é como se você estivesse colocando, por colocar na sua mente foco no que pode dar errado, e você preferisse até não se arriscar, tá? Porque o Ás de Ouros aqui, no negativo, é uma carta meio complicadinha, sabe? Porque essas duas cartas me falam como se você recusasse uma oportunidade por uma questão de você se sentir insuficiente a ela, sabe? É como se você olhasse e falasse assim, você pode até não ser inseguro, ou estar inseguro ou insegura, mas você pode sentir como se, poxa, não é o momento, ou realmente somos um pouco diferentes, essa pessoa não tem para oferecer para mim o que eu realmente gostaria no amor, tá? É como se você fosse analisar essa pessoa e chegar numa conclusão assim, dentro desse período de 3 meses. E aí as coisas acabassem não se desenvolvendo, né? Até porque, por exemplo, aqui no positivo a gente tem a energia da torre. E a torre, ela me fala de algo que, nesse contexto aqui, né, com esses 5 de ouros, de você realmente sentindo falta de estrutura para as coisas se estabelecerem, né? Como se você sentisse que você não vê muito futuro depois de algumas coisas que você vai observar, né? Depois quando você se abrir talvez um pouquinho e deixar, depois de todas essas análises também que você está fazendo da pessoa, enfim. A sensação aqui é que eu acho que você não vai... e assim, eu não vejo, gente, você, tipo, extremamente triste ou magoado ou chateado com a pessoa. Eu vejo mais, assim, você tomando consciência da falta de estrutura das coisas,
em algum ponto aí do envolvimento. É meio que você chegando a essa conclusão, tá? Então, por exemplo, se você tá num relacionamento com essa pessoa, aqui há um potencial de você querer, por exemplo, seguir um outro rumo, para você alimentar esse seu. O que você sente que falta, que a pessoa talvez não supra, tá? Existe esse potencial aqui, né? Não vou deixar de falar, né? Se você está num envolvimento com essa pessoa. Seja relacionamento, enfim. Se você está num casamento com essa pessoa, né? Uma relação mais séria, assim. Olha, eu diria que, assim, tem potencial disso acontecer também, mas existe também aqui um potencial de, por exemplo, questões financeiras entre vocês serem um problema nesse próximo período aí pra frente, tá? Por exemplo, isso acabar desgastando um pouco o relacionamento de vocês, né? Questão relacionada a finanças, a como vocês gerenciam as coisas, a como cada um quer gastar o seu dinheiro ou investir o dinheiro na relação, ou deixar de investir na relação, né? Que tem isso também, né? Às vezes um quer muito investir, o outro não quer. Então, por exemplo, eu quero comprar um apartamento e o outro não quer. Sabe? Eu quero morar junto agora e o outro não. Tem aqui essa energia, tá, gente? Até por causa da torre, pode me falar de pessoas que estão, assim, passando por situações parecidas com essa, tá? Nossa, gente, desculpa os barulhos, é porque tá uma ventania aqui que, olha, vou te falar. Até acordei à noite com os barulhos do vento aqui. Enfim, mas não sei se você entende essa questão, mas é assim que tá aparecendo pra mim questões de relacionamentos mais longos, tá? E isso pode ser um ponto de atrito aí grande em que você pode chegar a conclusões do seu relacionamento, como se assim, poxa, eu não sei se eu vejo tanto futuro, porque estamos junto, mas aí, por exemplo, vocês moram juntos em um lugar de aluguel, e você acha que tem que dar o próximo passo, sabe, para comprar alguma coisa, a outra pessoa acha que não, sabe? E aí isso pode ser um ponto de atrito importante, tá? Então, tomar cuidado com essas questões aqui. Mas o que eu posso dizer, né, para vocês de aconselhamento, né, aqui, sobre frente ao que vai acontecer provavelmente dentro desses próximos 3 meses. Aqui há uma questão de você realmente se colocar para suprir as suas necessidades, tá? Do tipo assim, se coloque no foco e supra o que você precisa. Não abdique da sua necessidade por conta de alguém, por conta de uma oportunidade. Poxa, eu vou perder essa oportunidade, poxa, que pena, vou perder essa pessoa que é interessante e tal. Só que aqui, gente, tá um chamado falando assim, olha, às vezes não vale tentar suprir uma coisa que você precisa com algo que não vai realmente que vai alicerçar as suas necessidades. Então, um exemplo. Tô conhecendo essa pessoa e já percebi que, por exemplo, sou uma pessoa extremamente de carinho, eu gosto de ficar perto, eu gosto de, sabe, pra mim faz muita falta uma pessoa que é carinhosa, uma pessoa que é muito próxima, e aí você tá conhecendo alguém, né, aqui, que é uma pessoa muito fria, muito que não demonstra, sabe, que guarda tudo pra ela, que tá ali, mas ela não, parece que às vezes que até que não tá. E aí aqui tá falando muito assim, olha, se você sabe de uma necessidade sua, algo que você precisa, que assim você sabe que é importante pra você, porque senão te deixa numa situação vulnerável, se você não tem, te deixa, sabe, em situação realmente de necessidade, se você não tem do outro. Então, assim, não anule essa necessidade em prol de uma oportunidade que você tá tendo de conhecer essa pessoa. Não se anule pra poder ter essa pessoa com você. Porque ela é uma oportunidade, sabe? Porque ela é algo interessante, porque ela é algo. Então, por exemplo, tô casado com a pessoa, e aí eu quero muito uma coisa que é extremamente importante pra mim e essa pessoa não quer. Aqui tá um chamado bem forte de pense bem, né? Pense bem se esse envolvimento tem futuro, se esse envolvimento tem caminho, né? Considerando que essa pessoa não quer uma coisa que é importante pra você, né? Que você tá vendo isso, né?
essa resistência da pessoa, essa diferença entre vocês, né? Porque o Ás de Ouros também pode me falar aqui no negativo de uma oportunidade que alguém te dá, mas que ela não supre o que você quer, né? O que você gostaria, né? O que é importante para você. É uma oportunidade, mas é uma oportunidade que tá aos seus olhos sendo vista de forma negativa, porque não é o que você gostaria, ou o que você precisa, na verdade, né? Nem gostaria aqui, tá, gente? É muito de preciso, né? Então, assim, aqui tem essa energia forte, e a torre aqui vem muito num sentido pra mim de você analisar se sobre as estruturas, se você vê estruturas em outros sentidos dessa relação, se não é momento de reanalisar as coisas, de sentar e estruturar a relação, porque, por exemplo, se você tá num casamento, esse é o momento de tentar estruturar as coisas, tá, gente? De conversar, colocar os pingos nos is, ver se você e essa pessoa conseguem conciliar e construir, tá? A partir para suprir as necessidades de ambos, né? E se não, você, assim, se você ignorar esse momento, eventualmente as coisas vão ruir, porque não tá suprindo o que você quer ou o que você precisa. E aí a torre fala, olha, se não fizer, tem chance das coisas ruírem, então você precisa conversar, sentar e ver se é conciliável ou não. E se você tá conhecendo, eu diria que assim, você vai eventualmente descobrir que você não vai querer, sabe? A pessoa ou coisa assim, porque a torre no positivo me fala muito de uma coisa mais assim, que pode acontecer de forma repentina e tal, mas como se viesse num sentido assim, até pode vir de surpresa, uma coisa que você descobre da pessoa que você não gosta, que você põe assim, acaba que você põe assim, aquela duvidazinha, você põe o ponto final dela, sabe? E fala assim, ah, tá, entendi, então realmente essa pessoa não dá certo comigo, sabe? Eu sinto essa sensação aqui, tá? Dessas duas cartas juntas. Se você está conhecendo a pessoa principalmente, tem muito essa energia de você concluindo isso. E aí, se isso vir, aqui tem uma clara chamada de você não lutar contra. Não lute contra isso. Aceite, abrace isso e busque alguém que, né, suporte de pessoas, não fique triste, não se desanime, porque outras pessoas podem vir e suprir o que você quer. Né? Não fique pensando que não tem outras oportunidades, porque você pode fazer isso de querer, talvez, ficar com a pessoa ou se agarrar a ela, achando que não vai ter uma nova oportunidade, mas novas oportunidades sempre chegam para quem se abre a elas, tá bom? Então, essa é a tiragem daqui, dessa pedrinha. De número 1. Inclusive, agradeço vocês aqui, tá? A pedrinha número 1. Se você gostou, dê o like, compartilhe, se inscreva no canal e também deixe perguntas para mim aqui embaixo, que isso me ajuda muito porque eu posso pensar em vídeos, tá? Com a sua pergunta. Bom, vamos lá então. Pedrinha de número 2, pedrinha amarelinha. Vamos lá, pedrinha amarelinha, vamos ver qual é, né, o que você viverá, na verdade, né, com essa pessoa. Lembrando que, como eu falei, você pode estar só conhecendo, você pode estar no casamento, você pode estar qualquer coisa com essa pessoa aí, tá bom? Que aí eu vou tentar falar para todos os ângulos. Mas, uma coisa importante, eu vou, diferente das minhas tiragens em geral, eu vou tirar uma cartinha na sua energia, uma cartinha na energia da pessoa, uma carta na energia da relação como ela está agora. E depois eu vou tirar 3 cartas para saber como será dentro dos próximos 3 meses, o que vocês viverão no amor com esta pessoa, tá? Vamos lá, embaralhar muito bem. Se eu não embaralho muito bem, dá um nervosinho, gente. Não vou mentir. Gosto de bem embaralhado. Eu sei que tem gente que às vezes pode ficar meio ansioso, né? Com esse embaralhamento excessivo. Mas não faço de propósito. Eu faço para causar isso, no caso, né? Eu faço de propósito, mas pensando em deixar as cartas realmente muito bem embaralhadas. Vamos lá, então. Esse anelzinho que não fica certo no meu dedo. Bom, primeiro sua energia. Imperatriz. Energia da pessoa, 10 de espadas. Energia da relação, mundo. Caramba. Aqui
essa pessoa que você mentalizou, ela tá meio... Assim, é como se ela tivesse sentido que algo se encerrou entre vocês. E a sensação que ela tá tendo agora não é a das melhores, tá? Então, pode ser que ela tenha sentido que você não tá dando algum tipo de abertura a ela, que ela gostaria. Ela pode estar sentindo que não tem um caminho entre vocês neste momento, mas... Assim, essa pessoa, ela tá... Assim, gente, é bem... Aqui é um sentimento muito de uma certa derrota da pessoa, sabe? Engraçado, aqui há uma energia de certo encerramento, realmente, porque é o mundo vindo como a energia do envolvimento. Me parece muito como se tivesse encerrado alguma etapa, sabe? Só que essa pessoa, com a energia do 10 de espadas aqui, é como se ela tivesse sentido que algum incômodo com esse encerramento, sabe? Se não é incômodo, gente, pode ser um alívio também, tá? Em alguns casos aqui. Até porque a energia da Imperatriz pode me falar dessa pessoa, assim, de você sendo uma pessoa acolhedora com ela, sabe? Você não... Você, tipo, tomando decisões e fazendo coisas e agindo com ela da forma que... De forma a conciliar o que é importante pra essa pessoa e pra você. Assim, a energia da Imperatriz aqui, pra mim, é muito forte de alguém que tá aberta a envolvimento até... aberta a iniciar algo novo até com a pessoa. Mas a energia da pessoa tá um pouco... Nesse sentido de talvez estar se sentindo mal por algo, né? Aí pode ser, por exemplo, que ela tenha errado com você em algum sentido e ela saiba disso. E aí você deu aqueles tapas de luva de pelica na pessoa, sabe? Aqui tem essa energia aqui, porque você saiu como imperatriz, então você não brigou, não, mas você demonstrou sua posição de uma forma muito elegante, vai. Bem isso aqui, pode ser. E aí tá encerrando essa etapa, esse problema entre vocês, é possível, tá bom? Tipo, isso tá sendo concluído, tá sendo finalizado de uma forma que por mais os sentimentos meio, assim, tumultuados dessa pessoa frente à situação, ainda assim tá se encerrando de uma forma pacífica, tá? Isso aqui tá mais acontecendo dentro da pessoa. Não é como se estivesse acontecendo na relação, né? Vocês talvez tiveram uma conversa, alguma coisa, e essa pessoa se sentiu assim, na derrota, sabe? Da discussão, da conversa, do que vocês acordaram entre vocês. Tem essa energia aqui disso, tá? E... Assim... No fim das contas, aqui existe... Eu acredito que existem pessoas variadas aqui, tá? Acredito que tem pessoas que estão no envolvimento com essa pessoa, tem pessoas que estão... Aqui eu só não vejo tanto pessoas que estão conhecendo alguém, tá, gente? Eu vejo mais alguém que realmente está vivendo algo, ou até mesmo pessoas que acabaram de encerrar o envolvimento, estão na dúvida, o que a gente vai viver a partir de agora? Será que vamos viver mais alguma coisa, eu e essa pessoa? Ou será que realmente eu vou seguir outros caminhos, eu vou cuidar de mim, e a outra pessoa vai ter que cuidar da vida dela? Porque, e é assim, a energia aqui, gente, é muito como se você estivesse se sentindo mais no poder da situação do que a pessoa, tá? A pessoa, ela tá realmente se sentindo meio em desvantagem, sabe, frente a você. E não é aquela desvantagem porque, nossa, né, você pisou na pessoa, coisa assim. É mais assim, você soube lidar com a situação talvez melhor do que ela, você, sabe? É bem essa energia aqui, tá? Algumas pessoas aqui podem ter tido um relacionamento mais prolongado, tá? Por causa da energia do mundo. Algumas pessoas podem estar em um casamento e com conflitos aí. Algumas mulheres aqui podem, né, estar gestantes, inclusive, né? Essa energia da imperatriz. Enfim, então assim, a energia aqui é bem essa, tá, gente?
Então, veja se se identifica com ela. E agora eu vou tirar as cartas para saber dentro dos próximos 3 meses o que acontece, tá? Nesse cenário aí. Aqui a energia negativa do Pajem de Copas. Aqui, a energia positiva do 7 de Copas. E aqui, a energia do Diabo. Olha, gente. Ah, lembrando, tá? Que a energia da Imperatriz, não importa se você é homem ou mulher, tá? Se você for homem, você tá sendo representada pela Imperatriz, e aqui não importa se é homem ou mulher também, tá sendo representada por esse 10 de espadas, tá? E apesar do lado negativo tá aqui, o lado positivo tá aqui, é claro que, né, a carta que representa você não é um lado negativo, tá, gente? É uma carta neutra que representa você, tá? É só que o espaço da mesa aqui não é muito grande, então eu tenho que fazer assim, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui, pra mim ficou uma energia meio forte de vocês provavelmente continuarem tendo algum envolvimento com essa pessoa. Por exemplo, se você tá num casamento, num envolvimento sério com essa pessoa, algo que tá bem estabelecido, eu diria que questões materiais podem ser algo que é um problema para um encerramento realmente completo, sabe, com a pessoa. Por conta dessa energia aqui, tá? Então, isso pode ser uma questão para algumas pessoas que estão vendo. Então, eu acredito que vocês possam se manter ligados muito por essa questão das coisas que vocês têm que resolver, do que vocês precisam fazer. Isso falando de pessoas que estão encerrando um envolvimento, tá, gente? Porque eu acredito que tem pessoas aqui que estão encerrando, tá? Envolvimentos, estão encerrando etapas aí de se envolver com a pessoa por algum motivo. Então, falando para as pessoas que estão aí tentando se afastar ou estão nesse momento, assim. Mas se você não for o seu caso, quando você tá num relacionamento, casamento com a pessoa e tudo, eu diria que vocês, assim, nesse período de 3 meses, eu vejo vocês, assim, muito ligados pela questão também material, e material entra também questão carnal, física, questão mesmo que vocês já imaginam, né? Cama, essa parte aí mesmo da química, né? Isso é a parte que talvez vai estar mais forte para vocês. Mas também tem uma energia aqui meio forte de inseguranças emocionais, tá? Então, apesar de vocês ligados nessa parte, a questão emocional pode estar meio difícil, tá? Até pela energia dessa pessoa, se você não está encerrando nada com ela, mas ela tá se sentindo meio derrotada ou meio como fala? Em pendência com você. Então a energia dessa pessoa pode ser de insegurança, de não saber exatamente como lidar emocionalmente com a situação, tá? Porque o Pajem de Copas pode me falar dessa pessoa ficando assim, agindo de forma meio imatura emocionalmente, e isso podendo causar até um pouco de atrito entre vocês também, tá? Mas aí falando da questão emocional, tá, gente? Vocês podem acabar se desentendendo emocionalmente por conta dessa pessoa não sabendo lidar com as coisas, tá? Existe essa energia que talvez do atrito que vocês possam ter tido, e é isso influenciando, tá? Essa pessoa também aqui, potencialmente, se você tá esperando que ela ceda em algo, ela pode não ceder, tá, gente? Então, por exemplo, você tá no casamento, você queria uma coisa, a pessoa queria outra. Aqui existe uma energia de alguém que não cede, tá? Ao que você gostaria também, tá? E se ela cede um pouquinho a contragosto, sabe? Meio agindo de uma forma meio imatura, meio passivo-agressiva, escondendo que ela não gostou, tá fazendo mais por obrigação, sabe? Tem essa energia aqui. Porém, no lado bom aqui, pra quem tá junto, né, tá... Existe o potencial de, assim, novidades do envolvimento de vocês, emocionais, de vocês talvez
descobrindo maneiras diferentes de lidar emocionalmente com os problemas de vocês. Só tem que tomar cuidado com essa questão realmente da energia do diabo, dessa pessoa se sentindo talvez meio menor, se sentindo talvez meio vencida pela situação com você. Pode ter aqui uma energia da pessoa não sabendo lidar com como você tá, por exemplo, prosperando neste momento e talvez ela não esteja. Então, assim, gente, aqui pode ter uma energia de uma relação onde a pessoa ela não tá muito bem, tá? Isso também tem aqui. A pessoa não tá muito bem, então ela não sabe lidar, sabe? Com a diferença que tá tendo entre vocês. Então, por exemplo, você tá prosperando muito na carreira, na questão financeira, e a pessoa não está, tá desempregada e tal. Aqui pode ter uma energia de alguém que tá tentando lidar com isso e não sabe lidar, tá? Por uma questão, às vezes, de comparação, de ficar triste, tá? E, gente, eu não tô falando isso, falando que essa pessoa é mal intencionada, tá? Isso são sentimentos que a pessoa não controla, porque a energia do diabo, muitas vezes, é uma energia forte que vem de dentro dos nossos medos, das nossas inseguranças, das coisas até que são a nossa sombra, sabe? E que a gente não consegue enxergar com clareza, tá? Então, não é a pessoa fazendo isso ativamente, tá? É a pessoa sentindo isso, infelizmente. E aí isso pode até dificultar, por exemplo, ela se abrir para fazer, resolver as questões, como eu falei, de forma mais aberta. Então, tomar cuidado com isso, tá? E o 7 de copas aqui, com o diabo no positivo, me fala assim, que apesar disso, essa pessoa pode estar aberta a tentar coisas diferentes, a vocês tentarem se aproximar mais emocionalmente dentro do possível, a vocês, né, viverem coisas novas, né? E vocês ainda tendo intimidade, né, nessa questão mais carnal, vocês tentando resolver os conflitos, que o 7 de copas com o diabo pode me falar, vocês, assim, vendo alternativas dentro do possível, né, mas, assim, só tem que tomar cuidado realmente com essa energia do diabo aqui, tá? Agora, pra quem tá conhecendo, tá ficando, tá namorando, tá uma coisa mais assim, aqui existe um potencial de um envolvimento, vocês continuarem se vendo, vocês tendo principalmente essa questão carnal aí com vocês e tudo mais. Mas, como eu falei, essa pessoa pode estar meio resistente, por exemplo, está ficando resistente a se comprometer, tá? Aqui existe uma forte energia de alguém que, se você quer comprometimento, dentro de 3 meses eu não vejo comprometimento, tá, gente? Porque aqui há uma pessoa talvez imatura, que precisa lidar ainda com algumas questões dela, para ela poder ceder nesse sentido. Ainda tem também a questão aqui do 7 de copas, que você pode ter opções, tá? Você pode ter outras pessoas aí que podem ser opção para você, que você pode até você mesmo ficar na dúvida se é isso que você quer com a pessoa, tá bom? Então tem essa energia aqui. Tá, mas no positivo, essa pessoa, ela provavelmente você vai ver ela disposta te ver, a vocês se encontrarem, vai mostrar aí desejo, até talvez você vai ver ela meio deslumbrada com você, sabe? Porque o 7 de copas com o diabo me fala muito de alguém assim, nossa, deslumbrado. Só que é aquela coisa, é uma pessoa deslumbrada, mas que ela não sabe como estabelecer um envolvimento mais sério, porque é um pajem que a energia da pessoa vem, tá, gente? Ela tá num pajem, então ela não, assim, é como se ela não sabe lidar direito com os sentimentos dela, meio confusa, meio instável. Então, lembrar disso, essa pessoa, ela tá nessa energia aí, tá? Mas eu vejo envolvimento. Então, por exemplo, você nunca se envolveu com essa pessoa, você tá flertando, você, assim, eu diria que você pode ver até algum gesto dessa pessoa com você, mas vai ser um gesto assim, confuso, é um gesto que não é tão claro, a pessoa meio sutil, assim, meio. Sabe quando a pessoa não fala com todas as vezes, quero sair com você, eu vou ter interesse em você, mas ela fica ali alimentando, provocando, te deixando atiçado ou atiçada, te instigando. Eu vejo muita sinergia aqui, tá? Muito. Então é bem por aí que tá indo, tá, gente? A energia aqui. Agora, falando em termos para qualquer pessoa, né, de aconselhamento, aqui é forte você tomar cuidado para não se iludir com a situação, tá? Muito forte, porque a energia do diabo, gente, ela é uma energia muito de a gente, às vezes, não prestar atenção em alguns detalhes que são importantes, tá? Então, assim, aqui há um forte chamado pra você não ser ingênuo ou ingênua com a pessoa, você olhar muito, analisar muito como ela tá agindo com você,
mas também o que ela não fala, o que ela não diz, o que ela não faz, tá? Não foca só no que ela faz, mas o que não tá fazendo também. Porque a energia, o diabo ele é muito uma energia de algo que não é claro, tá? É uma coisa meio nebulosa, assim. Então, tomar cuidado com essa energia e você ficar muito atenta a tudo, né? O diabo em cima do mundo, né? Atente-se a todo o envolvimento de vocês, a todos os detalhes. Se pergunte se essa pessoa ela é realmente uma boa opção para você, tá? Neste momento de vida. Porque aqui existe uma energia muito forte de outras pessoas, outras opções, né? Talvez melhores, que atendam melhor o que você deseja. Entende? Então, assim, aqui há bem isso. E aqui tá um claro chamado para não se iludir. Não ficar tão emocionado ou emocionada com a pessoa, achando que, nossa. Porque aqui pode ter uma chance de você ter uma desilusão depois, tá? Com essa pessoa. Agora, lógico, estou falando para quem tá num envolvimento mais nebuloso, flerte, ficando e coisas assim. Agora, quem tá já num envolvimento mais sério com a pessoa, aqui há um chamado de você ver o que dá para fazer em termos de o que é uma opção para vocês como casal, para aproximar vocês, para apimentar as coisas, para deixar vocês mais próximos e que vendo de uma forma um pouco mais fria as coisas, fria assim, não é fria, mas é mais madura, não tão amorzinho, ingênuo, aquela coisa bonitinha de comercial de margarina ou de filme de comédia romântica, olhar as coisas com uma cara mais de, tá, o nosso problema é esse momento nosso que a gente tá vivendo é esse, como que a gente vai fazer aí para melhorar as coisas, pra gente poder viver algo é, mais gostoso, sabe? Uma coisa que seja mais, que aproxime a gente, que o outro não fique tão nessa defensiva, que assim, possa realmente satisfazer, né, o que cada um quer. Porque aqui pode ter uma energia de assim, como eu falei, né, talvez essa pessoa por essa energia meio de derrota que ela tá passando, é como se talvez vocês possam estar em momentos um pouco diferentes e isso atrapalhar o envolvimento de vocês, tá? Então, assim, como que eu concilio isso, né? Sem, tipo, ativar os medos do outro, sem eu ferir o outro, sem o outro se sentir que, né, é menor ou menos. Como que vocês fazem, né? Aqui existem opções, né? O Sérgio de Copas me fala que existe o que fazer, né? Se você for muito esperto, muito esperta, se você souber olhar para o todo, existe o que fazer para vocês estabelecerem um envolvimento mais assim, que conecte vocês melhor ou algo assim, tá bom? Mas aí você vai ter que usar muito da esperteza do diabo para você conseguir ver quais caminhos que dá para fazer, tá bom? Então é isso, essa foi a tiragem aqui da pedrinha número 2. Agradeço sua presença aqui comigo, muito obrigada, isso é muito importante para mim. E se você gostou, se inscreva, dê like e também compartilhe o vídeo, tá bom? E deixe mensagens aí, comentários, falando, de repente, uma sugestão de pergunta, pra eu poder fazer um vídeo aí que possa, de repente, sanar o que você gostaria de ver, tá bom? É isso, muito obrigada, viu? Vamos lá. Pedrinha preta de número 3. Olá, pedrinha preta de número 3. Vamos lá descobrir sobre essa pessoa, que você viverá no amor com ela. Lembrando que eu vou fazer a tiragem de uma forma diferente dessa vez. Então, eu vou tirar uma carta para você, na sua energia, uma carta na energia da pessoa, e outra carta aqui para saber a energia do envolvimento de vocês, tá? E depois eu vou tirar as outras cartas para saber como será dentro de 3 meses, tá? O que vocês viverão no amor. Tentarei fazer uma leitura falando de todos os casos, né? De quem tá junto, separado, de quem tá... Mas, assim, gente, como são muitos casos diferentes, eu vou tentar me esforçar ao máximo. Se faltar algum, já peço desculpas, tá? Mas tento sempre ler para todos aí. Quando essa leitura, ela serve para todo mundo, no caso, né? Como é o caso dessa aqui, tá bom? Vamos lá, embaralhar muito bem, que eu gosto só
De tirar cartas quando eu embaralho muito bem. Acho que às vezes algumas pessoas devem ficar com um nervosinho disso, mas tem o que fazer, né? Não dá para agradar gregos e troianos. Vamos lá então, sua energia, louco. Energia desta pessoa, sol. Energia do envolvimento. Pendurado. Caramba. 3 arcanos maiores, olha. Bem forte essa leitura aqui. Sim, tem uma... É um momento bem forte, assim, pra vocês. Eu sinto que um de vocês, e provavelmente essa pessoa, eu sinto, ela pode estar um pouco mais aí pra você do que você pra ela, sabe? Ainda o Dia do Louco, pra mim, fala muito de você se jogando nesse envolvimento, mas com leveza, sabe? Muito, assim, com uma certa calma, como quem, assim, fala, ah, vamos aí, tô vivendo, né? Vamos ver no que dá. Tentando, talvez, até mudar um padrão que você talvez tenha de como você se envolve. Às vezes pode ser que você seja uma pessoa que se envolve já com muita expectativa, já criando cenários na cabeça, e dessa vez você tá querendo entrar com calma, né, sabe? É assim, calma que eu digo é mais no sentido de leveza, tá, gente? Não é calma, porque o louco não fala de calma exatamente, ele fala de uma leveza. Então, é uma coisa de você ir sem pretensões já, né? Sem grandes, estabelecendo grandes metas ali no envolvimento, coisas do tipo, tá? Então, é nesse sentido que eu tô falando aqui. Só que assim, essa energia do pendurado pra mim me vem um pouco como se essa pessoa tivesse talvez te enxergando de uma forma mais calorosa, ou envolvimento, ou vocês assim como um potencial maior, tá? Me veio muito nesse sentido aqui, esse sol. Então, eu sinto que talvez essa pessoa esteja mais envolvida do que você. E se ela não está mais envolvida, ela está um pouco mais aberta no sentido emocional, ou sentindo mais atração, sabe? Mais magnetismo por você, querendo mais estar com você, querendo mais estar, sabe? Perto, querendo mais, assim, demonstrar, que ficar ali por, né, na sua volta. Enquanto você tá, tipo, ah, vamos ver, né? Tipo assim, você tá aberto, tá aberta, você quer, tem vontade, mas você não tá realmente fazendo grandes planejamentos. E essa pessoa, eu não digo que ela tá fazendo planejamentos, mas ela tá muito mais suscetível a fazê-los, né? A criar historinhas, né, na cabeça. Agora, sim, vocês podem estar num momento, apesar desses sentimentos, né? Vocês podem estar num momento meio nas coisas assim, não acontecendo muita coisa entre vocês, tá? Aqui pode ser que, por exemplo, você tá com a pessoa, você tá num relacionamento, você pode estar vendo as coisas meio uma rotina, meio, sabe, assim, algo que você não vê muita mudança, ou muita, sabe, muita agitação. Já pra quem tá ficando, você pode ver a pessoa às vezes muito assim, apesar de estar, né, gostando, ela não tomando muitas atitudes, sabe? Porque o sol com pendurado pode me falar de alguém que talvez você possa até estar nessa energia da leveza por você não estar querendo, você não está vendo da pessoa tantas movimentações produtivas, tá? Algo que você pode estar vendo mais tipo palavra, mais fala, mais uma ação ou outra que é interessante, que demonstra, mas não demonstra tanto assim quanto você acha que deveria, né? Então, assim, pode estar um pouco nesse lugar, tá? Se vocês estão flertando, tá? Tipo, só. Aqui pode ter uma energia muito de algo que ambos provavelmente percebem, mas
Fica tudo só no ar, sabe? Fica só... Mas não tem algo realmente se concretizando, sabe? Assim, acontecendo exatamente. Ainda que essa pessoa demonstre mais que você até estar ali e querendo, né, estar ali, mas assim, é uma energia meio assim, de estagnação um pouquinho, tá, gente? É esse que é o ponto de vocês podem estar vendo, depende da situação. E se vocês estão separados aqui, há uma clara estagnação, há mais uma questão de observação, talvez de longe, sabe? Uma coisa nesse sentido assim, você seguindo sua vida e nem olhando para trás é outra pessoa, ainda colocando muito foco em você, tá? Tem essa energia aqui. Então vamos lá ver agora energias positivas, negativas e central aí, neutra. Estrela. Caramba, mais um arcano maior. 9 de paus. Tem que colocar mais pra cá, senão não vai. E... curiosa aqui, 5 de paus. Olha, gente, nesses próximos 3 meses, que é o tempo que eu... essas tiragens que eu não ponho tempo, eu vejo, né? Então, dentro de 3 meses, o que acontecerá, né? Eu vejo vocês... você e essa pessoa... meio que... aqui veio uma sensação muito forte de correr em volta do próprio rabo. Eu não digo que não pode ter avanços, tá, gente? Algum avanço, alguma mudança, algum... envolvimento, por exemplo, vocês estão só flertando, aqui pode acontecer até de vocês terem algum envolvimento, eu diria, que o 5 de paus aqui me passa talvez de existir algum tipo de contato, sabe, entre vocês, de vocês talvez partirem para alguma coisa, mas assim, isso tudo dentro de uma certa idealização. Eu não sei, essa estrela aqui, eu não sei se essa pessoa talvez idealize muito você, isso atrapalha um pouco as coisas, sabe? Porque eu acho que essa pessoa pode se iludir um pouquinho, e isso pode acabar atrapalhando. Porque é aquela coisa, quando a gente coloca um outro no pedestal, que pode acontecer isso aqui, tá, gente? Dessa pessoa com você, principalmente, eu sinto, isso pode atrapalhar, criar conflitos. Aí, por exemplo, você pode ficar um pouco na defensiva, ou o outro. Vocês podem conflitar, porque, por exemplo, quando a gente põe o outro nesse pedestal, há um certo atrapalho aí para poder conciliar as coisas, né? Porque aí, por exemplo, um cede, a pessoa que põe o outro no pedestal às vezes cede muito, só que aí dentro dela fica um conflito que não é resolvido, e aí, só que isso vai o quê? Aos poucos sendo trazido para a relação, sabe? De uma forma meio nebulosa, né, que você não vê claramente, porque a estrela do negativo pode me falar que você não vê isso acontecendo claramente, mas isso afeta. Aí afeta como vai sendo desenroladas as coisas, né? Só que assim, aqui eu não vou dizer que eu não vejo vocês desenrolando, né? Por exemplo, você tá num casamento, num envolvimento sério com a pessoa, eu vejo vocês, assim, ambos tentando permanecendo nesse envolvimento e tentando achar meios de se entender, tá? De conseguir prosperar em cima desses desafios, de querer, sabe, achar um rumo, né? Só que uma coisa que atrapalha muito pode ser essa idealização excessiva, essa forma de ver as coisas muito iludida, tá, gente? Porque isso, 5 de paus com a estrela, fala muito de alguém lutando contra questões que são, que nem às vezes estão ali, sabe? Que não, às vezes até ansiedades, sabe quando você cria cenários que tem só na sua cabeça? Nem tá, na realidade não estão ali, sabe? Eles só estão ali dentro e você tá ali batalhando, sofrendo, ansioso, nervoso, e se você tá batalhando contra aquilo, né? Então, por exemplo, aqui pode ter uma questão até de ciúmes da pessoa, tá? E aí aqui essas duas cartas podem mostrar alguém que cria esses cenários na cabeça dela, sabe? De ai, todo mundo te deseja, todo mundo tá em cima de você, todo mundo te dá foco, sabe? Esse tipo de coisa. Aqui pode existir isso.
E aí atrapalha o relacionamento, né? Mas ainda assim eu vejo vocês tentando, né? Assim, conciliar as coisas e dentro do possível, tá? Mas isso aqui pode atrapalhar muito, já aviso, viu? Agora, assim, você que tá só conhecendo a pessoa e tudo, ou assim, vocês estão ficando e tal, eu diria assim, aqui eu vejo meio conflituoso, sabe? Assim, vocês com dificuldade de se acertarem, sabe? Acertarem o ponto de como faz as coisas se desenrolarem, de como faz que as coisas aconteçam. Aqui é muito forte essa dificuldade. Eu não vejo você ou a pessoa desistindo, tá? Desse envolvimento. Me parece que vocês dentro desses 3 meses vão estar ali tentando, tendo alguma troca, talvez se vendo, mas assim, eu diria que existe uma certa. Sabe quando não fica muito claro para onde essa pessoa tá indo, guiando esse envolvimento com você? Talvez você próprio, na verdade, né, pode ficar assim, né, ficar pensando assim, será que eu levo isso adiante ou não? Aqui pode ter de você, tá? Uma certa dúvida, né, para onde leva. Porque a outra pessoa me parece que tá te chegando você como um grande potencial, né? E é possível que isso assuste você, inclusive, tá? Aqui, esse estrelão negativo pode me falar disso te deixando meio resistente. 9 de paus, mas me fala aqui de vocês ainda, vocês se apegando à pessoa e tentando manobrar as coisas, né? Mas aqui é uma tensão forte de vocês podendo brigar, porque, ai, por exemplo, outra pessoa quer te controlar um pouquinho, né? Quer decidir coisas, às vezes, meio de forma prematura, sabe? Colocar questões ali, que pode ter a ver com ciúmes, às vezes, pode ter a ver com um apego já excessivo, sendo que a coisa tá ainda começando. Então, é mais nesse sentido que eu vejo aqui, tá, gente? Agora, assim, pra quem tá longe, né, quem não tá junto, aqui me diz uma pessoa que continua te observando, uma pessoa que vocês até podem entrar em contato, mas se vocês entrarem em contato pode ser dificultoso, pode ser complicado. 5 de paus com 9 de paus me fala de vocês defensivos, né? Assim, meio. Mas uma pessoa que sonha muito, provavelmente, com você, sabe? Que fica muito ainda nos pensamentos com você. Mas se vocês estão distantes, eu não diria que eu vejo vocês se envolvendo, sabe? Tendo algo aqui. Que a estrela no negativo pesa muito nessa situação aí de vocês longe, sabe? Me fala muito de talvez vocês continuando longe, tendo talvez algum contato, mas um contato que acaba trazendo mais à tona o que foi, sabe? Os pesos que tem da relação. Mas também não vejo grandes atritos, eu vejo mais assim, vocês não conseguindo se acertar realmente, sabe? Se não consigo ver muito isso aqui. Ainda que ambos possam ficar apegados um pouco ao que passou, ao que foi, mas mais essa pessoa, tá? Do que você. Bem mais essa pessoa, na verdade, tá? Vejo você mais assim, dando talvez um pouquinho de corda, mas assim, sem muita expectativa também do que vai dar, porque a estrela negativa pode me falar de você meio que não colocando expectativas, né, no seu caso. No caso do outro, talvez colocando demais, você não colocando muito. Agora, assim, aqui como aconselhamento, gente, é forte pra você. Assim, não tem problema você tentar conciliar as coisas. Aqui me dá muito forte uma sensação de que é bom tentar conciliar as coisas, mas sem você deixar comer solto uma ilusão do outro, sem você deixar a pessoa colocar você num pedestal, né? Você deixar a pessoa, mostrar pra pessoa que a coisa tem que estar no chão, né? Firme, segurada, alicerçada em algo. Por exemplo, se vocês não têm nada e a pessoa tá já fantasiando alguma coisa, você fala assim, olha, nesse momento estamos em X, não estamos em Y, aqui é onde a gente tá. O depois a gente vai vendo, né? Assim, você talvez guiar um pouquinho as coisas, não deixá-las soltas assim
Aqui me fala também de você não se... de você defender os seus pontos, tá? Muito forte aqui. Então, por exemplo, vocês podem ter atritos também pela forma de ver ou de opiniões diferentes. Aqui a Estela pode me falar disso, de talvez ambições diferentes, sabe? Então, e você defender a sua visão das coisas, né? As suas ambições ou o que você intenciona pra você, né? Porque essa pessoa, ela pode acabar atropelando um pouquinho as coisas com esse sol aqui, tá? Então, aqui tá um chamado pra você não deixar isso acontecer, tá bom? De você se posicionar, de você se manter firme no que você acredita, defender o que tem que defender se for necessário. Mas eu não vejo aqui também um chamado de você encerrar ou de você ir para outro caminho necessariamente. Eu vejo mais assim, coloque os pés no chão junto com essa pessoa. Tá? E se ela não estiver no chão, que parece aqui que ela pode não estar, põe ela no chão, tá bom? Porque senão vocês têm uma chance de ficar assim, ó, nesse envolvimento meio estagnado, tá? Meio que não vai nem pra frente nem pra trás, porque cada um quer uma coisa, cada um vê de uma forma, fica mais entrando em atrito do que indo pra frente, né? Porque quem tá brigando não tá caminhando, né? Geralmente, pelo menos. Então, é isso, tá bom, gente? Esse é o aconselhamento daqui das cartas. Então, muito obrigada pela sua presença aqui comigo, agradeço muito você estar aqui. Se você gostou, compartilhe, dê um like, se inscreva no meu canal, que isso é muito importante pra mim e me ajuda muito aqui a continuar fazendo vídeos. E se você tiver alguma pergunta, também deixe nos comentários que eu posso pensar em fazer um vídeo sobre ela, tá bom? Muito obrigada, tchau!